Deusas da vida, musas da existência, sagrados caminhos que nos encontram. Como é que vocês estão? Aqui é Aline Mello, sou doula, sou psicoterapeuta, sou terapeuta integrativa, atuo presencialmente no Canadá, na cidade de Edmonton, e online para mais de 11 países, há mais de 15 anos como psicoterapeuta e há 10 anos como doula. Hoje nós vamos falar sobre o assoalho pélvico, sobre a pelve, a rainha do corpo que é tão presente no trabalho de parto, que fica tão cheia de questionamentos e dúvidas no pós-parto, nos escapes, que é tão vista, falada, mexida e que é tão comentada que é responsável pela nossa vitalidade por aí. Quero fazer uma relação bem bacana do nosso assoalho pélvico com a nossa saúde integral e como algumas coisas que a gente pratica para trazer saúde e vitalidade, né, durante a gestação podem favorecer nós mulheres após o parto e, na verdade, podem ser continuadamente sendo usadas durante toda a vida para a saúde da mulher. Vamos comigo? A primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sou fisioterapeuta pélvica. Toda vez que você tiver alguma dificuldade, algum desafio, é preciso fazer uma avaliação com esse profissional. Nada dispensa essa avaliação. O que nós vamos trazer aqui são informações que várias gestantes que eu atuo, né, que já passaram por aqui, que nós trocamos, né, informações que eu obtive através de cursos de formações, através da minha formação como doula, de algumas formações que eu fiz dentro de sexualidade, de compreensão, né, de saúde integrativa feminina. Então, são informações para você refletir, para você pensar, para você entender e buscar um profissional que possa te ajudar. A pelve é uma estrutura complexa de sustentação de órgãos, vísceras, fáscias, músculos, uma região muito importante para todo o corpo que estabiliza, né? Que traz uma comunicação de tudo aquilo que está na parte inferior do corpo e de tudo aquilo que está na parte superior do corpo. Ela é ali a bacia que todo mundo chama, né? Que contém vários órgãos importantíssimos para a nossa vida, né? Para a nossa vitalidade. O assoalho pélvico, que fica na base dessa bacia, é um conjunto de músculos que sustenta bexiga, útero, intestino, está profundamente conectado a hormônios como estrogênio, que mantém a lubrificação, a elasticidade vaginal, progesterona, que influencia o tônus muscular, testosterona, sim, mulheres também têm, que impacta no desejo e na energia sexual. Quando há boa circulação sanguínea na pelve, quando o sangue está correndo bonitinho por lá, o fortalecimento adequado acontece. Os tecidos respondem melhor porque recebe esses hormônios, nutrientes e facilita tudo que a pelve precisa ali. Então, por isso que a gente fala muito que é bem importante para a pelve, para a saúde da pelve, que a gente fortaleça essa musculatura, tecidos e tudo mais, que a gente crie flexibilidade, relaxamento e também que a gente crie mobilidade para a região, tá? Na gestação, aumenta muito o peso do útero nessa região. Então, fortalecer e relaxar favorece a redução de escapes de xixi, da diminuição da libido, o enrijecimento que pode dificultar a descida do bebê, o fortalecimento e o relaxamento favorecem a redução das dores lombares, produz uma circulação sanguínea mais facilitada também para as regiões das pernas, porque o sangue consegue circular, favorece a circulação sanguínea como um todo. Então, durante a gestação, nós nos preocupamos em ensinar vários movimentos que favoreçam essa saúde integrativa da mulher, a sua saúde sexual também, a sua vitalidade, fazendo movimentos que produzem movimentação, alongamento e fortalecimento e criam também uma sensibilidade, uma percepção da região para o expulsivo, né? No trabalho de parto, vai favorecer muito a consciência, né, de relaxar e de soltar,
para favorecer a saída do bebê, reduzindo assim, né, as lacerações, favorecendo a sustentação consciente, né, a percepção, e um assoalho pélvico bem oxigenado vai favorecer a recuperação no pós-parto. No pós-parto, após o nascimento do bebê, há uma queda hormonal importante, os tecidos ficam mais frágeis, pode haver traumas musculares. E o que a gente precisa? Fortalecer para ajudar a recuperar essa região, reduzir e até evitar a incontinência urinária, melhorar a sustentação dos órgãos que estão voltando vagarosamente para o lugar, quando conseguir reduzir, né, as dores lombares que podem aparecer devido à fragilidade de toda a musculatura, lembrando que por ser uma região mediana ali do corpo, tem tecidos e fáscias que vêm das costas, da barriga e das pernas, e por isso que fortalecer essas regiões ajudam muito a condição de saúde do assoalho pélvico, tá? Como após o trabalho de parto, é muito comum que as mães passem muito tempo sentadas, amamentando, embalando o bebê. Essa região ela pode ficar, por conta da recuperação e da falta de exercício por um prolongamento de tempo, a região de lombar, da coluna, das pernas podem ter uma redução do fortalecimento muscular, da mobilidade, do relaxamento. Isso pode implicar em um aumento das dores lombares, em uma tensão, uma hipertensão, uma hiperrigidez da região pélvica, e várias mulheres não sabem que após 4 a 6 semanas podem continuar fazendo os exercícios que foram indicados, né, na gestação para o parto, podem continuar no pós-parto, para continuar com a saúde dessa região, das costas, da vida, né, com vitalidade, sem dores, principalmente, né? Então, vários exercícios que você fazia para o seu trabalho de parto, eles podem continuar de 4 a 6 semanas com a sua liberação médica. Isso é muito importante, porque toda a tensão de ficar muito tempo, né, segurando a criança em posições desconfortáveis, elas precisam de uma atenção, de alongamento, de flexibilidade, de fortalecimento, porque isso vai trazer mais vitalidade, felicidade, bem-estar, né, vai trazer amplos benefícios, inclusive, né, de libido, de desejo pela vida, não libido para uma sexualidade a dois, mas vontade de viver, né, ânimo de vida, né, então continuar fazendo os exercícios que você fazia na gestação, que foram indicados pela sua doula, pelo seu médico, pela sua fisioterapeuta, de 4 a 6 semanas, com a sua liberação no pós-parto, favorece muito a sua qualidade de vida e pode reduzir várias dores, várias dificuldades depois que o seu bebê nasce. Agora, o que pouca gente fala é que essas tensões da pelve, essa tensão acumulada, essas dificuldades de recuperação, esse excesso de tensão ou relaxamento demais influenciam também nas emoções. Então, existem algumas coisas físicas que são reclamações que a gente ouve sempre. Por exemplo, dor lombar no quadril, no sacro, dor na relação sexual, prisão de ventre, dificuldade para relaxar ao urinar ou evacuar, ou dificuldade de segurar, né? Cólicas menstruais intensas, sensações de peso ou pressão interna. Agora, pouca gente fala do quê? De ansiedade crônica, que também podem estar associadas a essa disfunção pélvica, uma extrema tensão, hipervigilância, medo e controle excessivo, dificuldade de sentir prazer, de encontrar prazer na vida, de encontrar atividades que dê prazer, e histórico de traumas e abusos, partos difíceis ou perdas silenciadas podem estar também relacionadas a essas disfunções da região. Se você estiver vivendo um pós-parto agora, ou se você lembrar do seu pós-parto, pode ser que você, por conta, né, dessa natural fragilidade pós o parto, é muito comum que as mulheres relatem, né, sensações de desamparo,
de fragilidade, de baixa vitalidade, dificuldade de sustentar limites, tristeza profunda, sensação de esvaziamento, uma sobrecarga, uma exaustão, que podem estar relacionadas, claro, a isso e com certeza, né, toda a estrutura que a gente vive, onde as mulheres estão sem amparo. Mas percebe como as coisas elas estão unidas, né? A gente tem uma estrutura machista, patriarcal, onde a mulher acaba se sobrecarregando dos cuidados com a criança de forma sozinha, solitária, passa muito tempo sozinha, sem rede de apoio. Lembrando que pai não é rede de apoio, ele é pai, tem função paterna e merece estar totalmente relacionado a esses cuidados. Porém, junto com isso, que já fragiliza, tem uma fragilidade física, então uma fragilidade social, uma fragilidade física, uma fragilidade hormonal, com os hormônios oscilando muito, uma sobrecarga de tarefas e uma sobrecarga emocional. O que fazer dentro desse cenário? A boa notícia é que o corpo, ele é muito responsível. O corpo é uma máquina incrível, maravilhosa, poderosa, ao contrário do que se vem falando e tentando há décadas fazer a gente achar que o nosso corpo não é perfeito, que o nosso corpo é feio, é ruim, nunca dá certo, nada dá certo, precisa ser sempre consertado com plástica, com todos os procedimentos, né, possíveis. Isso é uma grande bobagem. O corpo, ele reage bem a pouco estímulo diário. Então, poucas coisas feitas continuamente dão preciosas respostas. E por isso que todo exercício de mobilidade da pelve, por exemplo, de circular rebolando bem vagarosamente, que você aprendeu a fazer, de respirar, né, as respirações diafragmáticas, né, o uso do diafragma para fortalecer e relaxar o assoalho, articulando a respiração com a contração do períneo, os movimentos de mobilidade, onde você alongava, né, a sua pelve, abria, girava, alongava costas, né, alongava as pernas, fortalecimento, né, levantando pernas, eles são extremamente importantes, podem ser feitos picadinho ao longo do dia, enquanto você tá com o filho no colo, enquanto você tá cuidando da criança, e vão te ajudar imensamente. Então o corpo ele tem uma capacidade de recuperação e regeneração incrível. No nosso grupo online, né, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, nós temos conversas diárias no Instagram, se você quiser nos seguir, né, as informações estão aqui na legenda. Nós temos uma troca muito bacana e lá eu tô mandando um documento com vários desses exercícios gratuitamente para quem já teve, relembrar como fazer, e para quem não teve essas informações, poder fazer e se beneficiar dessa oportunidade de se cuidar com carinho. Claro, nada dispensa o acompanhamento médico, mas de repente você pode testar fazer esses exercícios por 30 dias aí, né, 10 dias, 15 dias, a resposta ela é muito grande, tá? Se você faz ali 2 semanas, você já tem uma grande diferença de sensação e você pode, de repente, né, ter uma certeza de não, realmente aqui eu preciso de um acompanhamento mais próximo, mais justo, mais íntimo. Não, isso aqui tá dando super certo pra mim, isso é muito bom pra mim. Então, se você quiser receber esse documento, você manda uma mensagem aqui embaixo, manda seu e-mail, entra, se cadastra, né, na nossa comunidade, vai lá no Instagram e eu posso te enviar esse documento. Você gostou de saber dessas informações? Essas e outras informações estão espalhadas aí nas redes sociais, na nossa comunidade. De vez em quando eu passo por aqui para falar com vocês. Não é na quantidade que eu gostaria, mas eu sou uma pessoa, né, que atuo sozinha dentro das redes, né? Sou uma mulher simples, com uma vida simples, que tem um servir muito humanitário e que tenta favorecer de forma geral, trazendo informações de qualidade, mas, né, não tenho tempo suficiente para fazer tantas gravações, mas tento. Tenho aqui alguns vídeos bem bacanas que podem te fortalecer, algumas experiências de parto que eu vivi, alguns relatos desses partos, em que se você tiver um tema muito específico, muito especial que você gostaria que eu abordasse aqui,
traga pra gente poder conversar um pouco mais. Certo, mana? Ah, um detalhe importante que a gente conversou na nossa roda e que eu esqueci de trazer aqui pra vocês, não poderia deixar de trazer. É muito importante nessa recuperação do assoalho pélvico a felicidade, encontrar felicidade e prazer. E nós, mulheres que fomos socializadas, né, com uma certa restrição a descobrir hobbies, a se conhecer de fato, né, a ter uma sexualidade disponível, por exemplo, nós temos uma certa um certo distanciamento do nosso corpo, né? E esse pode ser um grande e precioso momento para você pensar na sexualidade de forma individual e desenvolver com você o seu próprio prazer. E pode ser um momento de intimidade com você, de resgatar, às vezes pela primeira vez, né, encontrar um autoconhecimento do seu próprio corpo, do seu próprio prazer, de como desenvolver o seu prazer e que isso daí estava esperando a sua maturidade, o seu tempo, a sua disposição. Muitas de nós não teve essa sexualização, essa educação sexual para ter esse autoconhecimento e eu quero trazer um pedacinho aqui dessa conversa para nós. A pele, ela é o órgão sensorial, o maior órgão do nosso corpo, e ela é extremamente sensorial. Ela é responsável pela maior quantidade de prazer que nós temos. Então experimenta cuidar, né? Passar a mão no seu corpo, trazer amor, carinho, cuidado para o seu corpo. Tentar encontrar lugares, estímulos, né? Que te dão relaxamento, que te dão prazer, cujo seu toque seja muito importante. Inclusive, na região pélvica tem um órgão destinado ao prazer, que ele não precisa ser usado somente para ter orgasmos a dois, e ele pode ser sim utilizado para o seu próprio prazer, mas também para a sua saúde. Você sabia que quando a gente tem um orgasmo é acionada uma máquina não só de prazer, mas também toda uma farmacinha natural, porque a produção de hormônios de prazer e de relaxamento, ela alivia todo o corpo, ela manda uma quantidade de oxigênio, de sangue, e, portanto, de nutrientes que fazem com que veias, artérias, músculos, vísceras, tudo funcione perfeitamente. Então, se você está tendo aí, né, essa oportunidade de ouvir esse vídeo, de ver esse vídeo, experimente descobrir o prazer de corpo todo, né? Demoradamente, sem ficar presa a imagens de vídeos. Isso daí, bobagem. Como é que o seu corpo sente o seu próprio toque? Carinhoso, amoroso, desse amor por você. Desconecta o seu prazer de uma pessoa específica e de uma relação específica. E traz esse foco para o seu sentir. E conseguindo, né? O toque na região clitoriana, vaginal, produzir o seu orgasmo, você vai estar relaxando de dentro para fora, porque quando a gente tem um orgasmo, o útero contrai e relaxa. Então é um trabalho de dentro para fora que também te favorece, que também favorece a sua pelve. Bora experimentar? Tem alguns toys que ajudam bastante, tá? Tanto os vibradores quanto os sugadores. Claro que a gente precisa, né, separar as relações humanas que produzem prazer das relações individuais e de autoconhecimento que produzem prazer. Ambas são extremamente importantíssimas na nossa vida e uma não interfere na outra. Ao contrário, pode interferir positivamente, porque toda mulher que se conhece, toda mulher que tem prazer, toda mulher que garante os seus orgasmos, ela vai para a relação a dois sem cobrança, sem sede ao pote, ela vai realmente para estar com o outro, ela vai inteira, ela vai entregue, porque ela já garantiu aquilo que é necessidade básica, então ela vai transbordar para as relações e para a própria saúde e para a própria vida. Fez sentido esse vídeo para você? Então já encaminha para uma amiga. Se você estiver precisando de um acompanhamento psicoterapêutico, né? Porque afinal de contas eu atendo mulheres nos seus desafios de várias fases da vida, ouvindo, escutando, acolhendo, orientando, favorecendo o autoconhecimento.
Se você estiver gestando ou conhecer alguém que está, alguma brasileira aí pelo mundo, que precise de orientações de qualidade, né, que consiga tirar suas dúvidas, que consiga orientar o acompanhante, como agir, quais são as fases do trabalho de parto, quais são as dificuldades que podem acontecer, como é que vocês podem resolver essas coisas, o que estar atento para a contratação de equipe, para conseguir caminhos e possibilidades no país onde você está, o que fazer no pós-parto. Então, todas essas informações de qualidade de vida na gestação, do próprio parto e do pós-parto, eu posso te acompanhar também. Se você vivenciar algum desafio com sintomas, como terapeuta integrativa, eu posso te acolher e orientar de forma complementar, para ficar lá um tratamento bem redondinho, onde você tenha emoções percebidas, história de vida percebida e cuidada, e aí eu consigo fazer essa abordagem integral que te favorece bastante. Combinado? Indica aí para as amigas e eu te espero no próximo vídeo.